Olá, amigos, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal, As Verdades do Cristo Consolador. Nós estamos de volta, eu e o professor Osvaldo. Nós vamos agora, neste vídeo de hoje, junto com vocês, nós vamos fazer um bate-papo aqui, ponderando o que nós aprendemos nesta carta 2, porque mais do que lida, precisa ser ponderada, para a gente trazer todo esse entendimento para nós, porque é um ensinamento muito profundo e nós precisamos estar bem aquietados no Espírito para nós recebermos este entendimento, esta consciência. Quero agradecer a você pela sua participação e convidar você também a participar também desse bate-papo, deixando o seu comentário aí no canal. Quero agradecer também, professor, para os novos inscritos, você que se inscreveu ao canal, se matriculou na Escola do Cristo, seja bem-vindo. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque estas novidades que ele traz e que ele realmente gostaria que a humanidade tivesse compreendido quando ele realizou a sua obra aqui, no homem Jesus. E ele gostaria que a humanidade daquela época já tivesse compreendido toda esta grandeza dos seus ensinamentos, mas como não foi possível, ele disse que voltava, e ele está de volta, trazendo essas novidades, verdades e realidades, porque agora nós estamos preparados para este tempo, com a nossa consciência mais evoluída, professor? Sim. Para receber este novo entendimento, esta nova consciência do Cristo, do Pai, da realidade da existência. E antes de nós começarmos o bate-papo, eu quero fazer uma oração, professor? Vamos orar, vamos pedir ao Pai, pedir para que nós estejamos ligados nesta consciência universal, para nós compreendermos estes ensinos que são sagrados, que são muito profundos. Nós precisamos estar bem preparados espiritualmente para compreender. Então vamos orar. Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Amém. Ok, agora nós vamos relembrar pontos importantíssimos deste estudo da carta 2. Eu quero pegar um ponto importante da carta, lá bem no início, quando o professor gravou lá o primeiro vídeo, Ele diz assim, eu quero iniciar com essa fala do Cristo, para depois nós meditarmos, ponderar o que foi dito aqui nestas palavras sequenciais a esta fala do Cristo. Ele falou em metáfora, ele disse assim: eu estou tão distante em consciência do seu mundo, do nosso mundo. Ele diz, eu estou tão distante em consciência do seu mundo,
quanto o sol da terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Ou seja, nós precisamos buscar dele com sinceridade para entender. Porque aí na sequência desta leitura, ele disse algumas coisas que me inquietou, professor. Uma delas foi assim, haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Me veio aqui aquela interrogação, e eu falei com o Cristo, Mestre, Senhor, mas por que não receberão estas cartas? Se nós, humanamente, nós recebemos tantas coisas fúteis, banais, que não servem, que não nos acrescenta, não servem para nós, por que algo tão bom alguém não poderia receber? Então veio esta interrogação e a resposta do Cristo foi esta. Justamente o que ele falou aqui no início. É porque estão tão distantes em consciência de mim como o sol da terra. E não buscam, não querem fazer esta ligação, não querem aproximar desta consciência dele, dessa consciência crística. Por isso, não a receberão. São Paulo, ainda falando deste aproximar do Cristo, ele usou a seguinte frase, a seguinte mensagem lá no seu tempo, que nós deveríamos nos elevar à estatura do Cristo. Ou seja, para compreender estas cartas, esta novidade, é preciso elevar em consciência. Se nós fecharmos a nossa consciência e não buscar Ele, nós vamos continuar distante dele, como o sol está da terra. Justamente. Realmente isso aí, porque a situação que nos leva a ter medo de aceitar essas verdades, professor, na realidade é o medo. Porque esta é uma realidade que aconteceu comigo. Eu estou falando aqui com experiência pessoal. O primeiro contato que eu tive com essas cartas, eu senti medo. Mas mesmo assim o meu coração vibrou tão forte, que me fez voltar a elas novamente, para tornar a ler, para tornar a ouvir algum áudio a respeito, mas para ler de novo a respeito dessas cartas. E foi essa insistência que eu tive contra a minha pessoa mesmo, foi que eu comecei a ter a abertura de consciência para receber essa consciência divina. Porque na verdade, no miasma de crenças que nós criamos na nossa cabeça a partir daquilo que a gente foi aprendendo das experiências, das pregações dos púlpitos, do contato com a sociedade, do contato com a família, do contato com as pessoas, na escola, no trabalho, enfim, nos negócios. Nós fomos criando a partir desse contato com essas coisas exteriores que veio para nós experienciarmos e crescermos, nós fomos criando entendimentos meramente humanos, alimentados pelas nossas emoções, do nosso eu, do nosso ego, e nós fomos alimentando isso, e isso foi ficando, nós fomos reafirmando isso na nossa mente a cada dia que a gente foi criando esses entendimentos, e foi formando então essa telha de certeza na nossa mente, de forma que nos deu uma aparência de um chão seguro. E para nós sairmos desse chão seguro, para pisarmos em um novo chão, seria difícil, porque ainda a gente não tinha razões para isso. Estávamos nos sentindo ainda seguros naquele mundo em que nós estávamos. E isso aqui vem totalmente contrário àquilo que a gente vivenciou, para derrubar de nós esse miasma de crenças errôneas que nós criamos, professor, porque na verdade é isso o nosso mundo. São esses entendimentos que nós vamos criando, conforme eu disse, nos negócios, no convívio familiar, na convivência com os vizinhos, com a comunidade, a maneira de comportar, de expressar. Conta uma mentira aqui, menor aqui, uma mentira ali,
não é honesto nas coisas que se faz, nos negócios que se faz. Eu passo a perna no outro, no negócio, e eu vou criando aquilo como uma vantagem para a minha pessoa, e foi para isso que o nosso ego foi criado, para proteger os nossos interesses pessoais. Mas só que ele, usado em demasia dessa forma, ele acaba nos trazendo o prejuízo na espiritualidade, porque nós deixamos de ser sinceros conosco mesmo. Então, estes que se encontram nesses patamares que nós estamos falando, assim como eu me encontrava, estou contando aqui o meu testemunho, é difícil aceitar à primeira vista, porque muitos não vêem nenhum sentido nessas palavras do Cristo neste momento. Então eles não estão preparados, professor. Mas aqueles que estão com o seu lado espiritual aguçado, com vontade de entender mais, porque ele começa a inquietar e dizendo, mas deve ter algo mais importante a ser entendido. Quando você começa a mexer na cadeira, como diz lá o mito da caverna de Platão, quando você começa a mexer na cadeira, mas deve ter algo melhor do que essas sombras. Aí você começa a ficar ávido por novidade, e aí a gente fica preparado para receber uma coisa gostosa dessa. Nós achamos gostoso porque nós abrimos o nosso coração, a nossa cabeça, como disse o nosso grande guia espiritual, que nos deu isso aqui, que nos trouxe até aqui, nos apresentou ao Pai, como a gente cantou muito, que seria Ele que nos apresentaria ao Pai, que Ele é consciência crística conosco. Ele é um canal da consciência crística e nos trouxe isso com muita veemência para nós, e foi Ele que nos apresentou a Deus, ao nosso Pai. Então, por isso que nós sentimos gostoso, mas nós compreendemos aqueles que ainda não estão tão preparados para isso. Mas se você persistir, lutar contra você e volta nessas cartas, não tenha medo delas, vai, porque esta é a ferramenta sagrada da tua libertação. E a grande oportunidade é esta, porque nós estamos iniciando uma nova era, né, professor? E esta aqui é a semente da tamareira que está sendo plantada agora, que vai ser a semente da nova humanidade que habitará esse planeta. Então vamos fazer tudo para a gente estar nesse rol da nova humanidade já de pronto, porque o Cristo é isso que Ele quer formar de nós. E aí trouxe para nós essa vontade, né, professor, como na parábola do filho pródigo, trouxe para nós essa vontade de voltar ao Pai, né? De lembrar que tem algo melhor para nós. Então foi daí que nós extraímos essa coragem de seguir em frente, até porque nós já tínhamos recebido, como o professor falou, do nosso guia espiritual, esse chamado, né, professor? Esta iniciação, né, para continuar. Outro ponto que nós vamos falar aqui também, professor, haverá outros que tentarão abafar essas cartas, né, professor? Justamente, porque essas cartas, ela é uma afronta aos privilégios. Os ricos, né? Os ricos aqueles ricos do saber, o que já está superdotados no saber da terra, esses se sentirão confortáveis e eles não querem que toquem no seu patamar de conforto. Esses tentarão abafar essas cartas. Tentar. Os religiosos também. Os religiosos, os ricos, porque mexe com os privilégios. Onde eles estão à vontade, o mundo em que eles depositaram tanta certeza e confiança, agora está ameaçado por essas verdades. Exatamente. Não, esses vão tentar abafar. Mas o que eu digo, o que o Cristo diz, professor? Que quanto mais tentarem abafar essas cartas, mais eles estarão divulgando o teor delas. É inevitável que o mundo todo tenha conhecimento dessas verdades. Porque é o próprio Cristo que está divulgando assim. E quanto maior resistência, né, professor? Quanto maior resistência, maior vai ser a luz do Cristo a iluminar os corações. Porque ele diz assim também: haverá aqueles que receberá com alegria, né, professor? Esses são os que estão ávidos, que estavam mexendo nas algemas
sentado na cadeira, assistindo lá o filmezinho das sombras e satisfeito até ali. Mas daí ele falou, mas deve ter algo melhor. Quando ele começou a mexer, que ele deu uma olhadinha atrás e viu a fresta de luz, rapaz, tem uma fresta de luz e aqui eu só vejo escuridão. Ele começou a mexer, rompeu os grilhões e começou a subir o penhasco ali em busca de conhecer de onde vinha aquela luz tão maravilhosa. Até que ele chegou em cima sangrando, porque não é fácil o senhor aceitar a verdade, professor, para nós que estávamos arraigados nesses miasmas de crenças que nós fomos educados a vida inteira. Nós nascemos nisso, como diz o Cristo, você não tem culpa disso, você nasceu nessa consciência, é por isso que eu estou tentando te socorrer, você não tem culpa disso. Mas então, para gente que estava arraigado nisso, professor, não é fácil, não tem como o senhor aceitar uma verdade dessa sem dor. Tem dores e dores e dores, como dizia um grande escritor, e esse eu vou falar o nome porque ele é público, ele tem inúmeras obras publicadas, que é Humberto Rodin. Ele diz que essas dores de parto para a concepção e dar à luz ao Cristo é uma agonia imensurável, mas depois que dá a luz ao Cristo, é como a parturiente deu a luz ao seu filho, aí vem o prazer, a alegria de ter contato com aquele ente que estava formado dela e que veio ao mundo e que agora pode chamá-lo de filho e ele de mãe. Aquele prazer. Então, quando a gente dá a luz ao nosso Cristo, professor, aí vem o alvorecer daquela alvorada maravilhosa da estrela da manhã em nossas vidas, a grande estrela da manhã. E esses que receberem com alegria, né, esta mensagem, que na verdade ela não é só uma mensagem, isto aqui é como o Cristo já nos recomenda desde o início, é algo para ser realizado, e não para ficar lendo e relendo, mas é algo para realização, para a evolução espiritual. Esses que aceitarem assim com alegria, farão parte nessa nova era de uma grande leva de consoladores que o Cristo formará aqui na terra. Cristo. Você que está ouvindo, você que tem esta alegria no seu coração, ao ganhar este entendimento, este conhecimento e esta evolução espiritual, eu digo a você, não para a grandeza sua, nossa, minha, do professor, mas será formado aqui no mundo para preparar essas novas gerações uma grande leva de consoladores através destas cartas. Vamos falar um outro ponto, professor? Sim, só complementando um pouquinho, falando aqui da fala do professor a esse respeito, que nós estamos na Escola do Cristo. O interessante dessa Escola do Cristo é o tipo de aula que ele dá agora, professor. O senhor observou, né? Nós estamos aqui em um grupo de estudo, todo mundo buscando a mesma coisa, que é o crescimento espiritual, a evolução espiritual. E o tipo de aula que ele dá aqui é diferente de todas as aulas que nós recebemos em toda a nossa vida. Antes a gente recebia aula coletiva, o alimento coletivo era dado de uma forma genérica. A aula do Cristo é pessoal. Então é bom que os amados que estão nos acompanhando entendam que aqui, tanto quanto os senhores, nós somos alunos, nós estamos estudando juntos, aprendendo juntos. E do jeito que nós temos dúvidas a serem sanadas, com certeza existem dúvidas no seu coração. Não tenha vergonha de perguntar as dúvidas suas ao Pai que em você está e ao Cristo que está em você. A luz, pergunte e sossegue o coração. Na hora que você menos pensar, a resposta vem. A resposta vem, professor, porque isso é assim incrível. Conversando com uma pessoa que
companheira nossa de estudos, essa semana nós conversando, e ela me disse que de um bate-papo dela com uma outra pessoa dela, surgiu então a incógnita nas mentes a respeito da palavra gratidão. Olha bem, meus amados. E ela então se interiorizou e levou essa pergunta ao Pai, Mãe, Vida, ao Cristo, e pediu respostas. E agora veja o que ela teve de resposta. Ela tentou escrever um pouquinho em palavras das maravilhas que ela recebeu. Ela diz o seguinte: gratidão. Refletindo sobre a palavra gratidão, encontrei em minha alma um sentido extraordinário a este sentimento. Até hoje, sempre que ouvi, são pessoas dizer que agradece a Deus por todas as coisas boas que lhe foi proporcionado. Sempre vejo em mensagens coladas em vários ambientes, em automóveis, no convívio com pessoas, lá está a frase: eu agradeço a Deus. Em automóveis, este foi Deus que me deu. A palavra gratidão é muito maior do que ser grato, ou escrever frase, ou dizer que agradece a Deus. A palavra gratidão, antes mesmo de ser pronunciada, ela tem que ser vivida. Antes mesmo de ser vivida, ela está dentro do seu ser. A gratidão é uma das maiores maravilhas que um ser pode ter encontrado no seu próprio existir. A gratidão é mais um presente maravilhoso que o nosso Criador deixou. A gratidão está lá dentro, escondidinha, e só você, somente você, tem que encontrá-la. Mas suas características posso tentar descrever, porque foi o que ela recebeu, né? Tentar descrever. Quando se encontra a gratidão, você não precisa pensar, vou lá orar, vou lá agradecer. A gratidão já está ali, é algo, automaticamente a sua mente já está ligada a Deus. Não dá nem tempo de pensar, vou lá orar, vou lá rezar. Sabe o que é mais belo na gratidão? Que uma vez desenvolvida, todos os outros sentimentos desaparecem. Meu Deus! Quando existe gratidão, não existe medo, dor, angústia, tristeza. Quando se existe gratidão, não existe piores momentos, porque até neles você encontra o belo. Até mesmo se o corpo físico estiver com dor, com a gratidão você encontra a luz que parece estar tão distante. A gratidão é um sentimento que contagia energias boas tanto para si, tanto ao universo. Quando se existe a gratidão, o seu convívio com as pessoas, suas realizações pessoais, tudo fica diferente, tudo flui naturalmente. Com gratidão você descobre tudo de mais lindo que existe nesta vida, o verdadeiro motivo de você existir. Por isso gratidão, gratidão e gratidão, ela escreve. Está vendo, amados? Essa é a resposta. Assim, ela tentou falar em palavras, professor, as maravilhas que ela recebeu a respeito desse atributo divino da gratidão. Olha só que maravilhoso. Então, era isso que eu queria complementar a tua fala e dar esse testemunho dela. Então, amados, aluna do Cristo, né, professor? Já começando a colocar desta consciência elevadíssima, porque é uma reflexão muito linda, né, professor? Muito linda, nossa. Muito Só recebendo desta fonte mesmo para
para trazer uma palavra tão profunda assim, né, professor? Isso. Uma parte também que nós anotei aqui, professor, é sobre os conflitos, né, que ele fala nessa carta 2, que os ensinamentos dele causou naquele tempo, quando ele se fez presente no homem Jesus, né, realizando aquela missão aqui, e quando ele tentou derrubar aquelas ideias arcaicas que vinham já de longas datas, né, sobre a forma de crença que estava formada entre os sacrifícios, né, a ira de Deus, as pragas que Deus trazia, tudo coisa ruim que era trazido em forma de crenças, em forma de perdão de pecados, como era o caso dos sacrifícios, né? E ele traz uma bela lição nesta carta em relação ao que era feito, e ainda hoje ainda existe essa ideia na cabeça de algumas pessoas sobre sacrifícios. Para que você possa realizar algo sagrado, você tem que sacrificar animais, essas coisas. Então, assim, ele traz nessa carta um ensinamento muito atual sobre essa forma de crença, e ele fala nesta parte da carta 2 que todas essas coisas ruins de morte, de sacrifício, de sangue, essas ideias foram tudo que aquela humanidade daquela época atraiu para elas e consequentemente foi trazendo para a humanidade futura. Tanto é que ao finalizar o seu ministério em morte de cruz, ficou se considerando que aquilo fosse um sacrifício em benefício da humanidade, né? Enquanto que, na verdade, foi só apenas vontade humana de vingança que aconteceu aquela morte, aquela crucificação de Jesus. E ele nos ensina aqui para nós nos libertarmos de todas essas crenças de sacrifícios e de morte, de sangue, porque tudo isso que nós falamos, que nós emitimos, é o que nós recebemos de volta, né, professor? Justamente. E se o senhor olhar, o mesmo impacto que a pregação dessa verdade trouxe àquela comunidade, os seus contemporâneos da tua época, o mesmo impacto nós sentimos ele hoje, porque na verdade os sacrifícios continuam, eles só mudaram de feição. Lá era sacrifício de animal de terceiros para expiar uma culpa nossa. Aqui é auto-sacrifício nosso. Nós temos que nos sacrificar, nos enquadrarmos nas regras e leis que foram impostas para enquadrar o nosso convívio de uma forma que o princípio maior da santificação era a obediência. E a obediência para você ser enquadrado naquilo ali, porque quanto mais obediente você se tornasse, mais você agradaria a Deus. E o Cristo vem para quebrar isso aqui. Ele diz que você não tem que ser obediente para agradar a ninguém, nem mesmo Deus. Deus não quer obediência e nem adoração, mas Deus quer libertação. Ele quer liberdade de cada um de nós. E o senhor pode ver que hoje em corpos nós somos escravizados por essas leis e regras de convívio social, de convívio familiar, de convívio religioso. De uma forma geral, nós vivemos enquadrados, limites delimitados pelas próprias leis. E o Cristo veio para quebrar esses cadeados. Então a obediência e o sacrifício pessoal do nosso corpo, o estar vestido de acordo, o estar bem trajado, ou não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não poder fazer aquilo outro, professor, isso são sacrifícios, mas que na verdade isso veio para nós e ficou arraigado em nossa mente como
como mal necessário ou como atributo necessário para que nós pudéssemos ganhar a salvação. Ganhar a salvação, em vez de castigo desse Deus. E na verdade, a salvação é esta: é você conhecer as ferramentas que nós utilizamos para criar esse mundo nosso mesmo, que é os impulsos e as retrações, né? A ligação e a rejeição, ou seja, a energia que liga para buscar satisfazer os nossos interesses e o magnetismo que traz de volta o resultado daquilo que nós causamos o terceiro. Se nós conhecermos essas ferramentas da realização e de criação do nosso mundo, nós estamos libertos, porque são esses pensamentos errôneos que nós carregamos toda a vida em nossa mente, que nós alimentamos esse miasma de pensamento à nossa maneira, e nós emanamos essa energia para o mundo, é delas que nós estamos recebendo. Exato. Mas a partir do momento que nós vigiamos esses pensamentos e cuidamos para que esse pensamento não transcenda de nós e caia para o mundo, e nós emanemos eles para o mundo, e que ao invés dele nós emanemos uma visão mais pura de amor, enxergando, como disse a irmãzinha nesse relato, até na dor a gente enxergar o belo, né? Que a gente emanar essa energia boa de amor, nós vamos contagiando a nossa família, os que estão mais perto, e ele vai virando aquele ciclo de vibração. Daqui a um pouco nós começamos a irradiar a nossa vizinhança, e nós vamos irradiando as nossas ruas, a nossa quadra, daqui a um pouco o nosso bairro, a nossa região, professor, a partir de um só núcleo, emanando luz do amor do Cristo. Se nós conhecermos essa ferramenta e nós conseguirmos domar com maestria, nós tornarmos mestre de manuseio dessas ferramentas, como diz o Cristo, que esse curso é para isso, é para formar mestres no manuseio dessas ferramentas da criação do nosso mundo, desse mundo interior, do nosso pensamento, da nossa forma de ver. Se nós manusearmos bem essas ferramentas, professor, nós vamos emanar só amor incondicional para o mundo, ainda que seja assim, de uma forma involuntária. Só o fato de a gente estar no lugar, nós já estaremos emanando o amor, e o mundo ficará melhor, e é por isso que o mundo todo será iluminado. É isso mesmo, tornar-nos mestres de nós mesmos, ensinando a nós mesmos. E então o resultado final dessas crenças que escravizavam e governavam os nossos corpos, mas que por trás as nossas mentes transitavam livremente, criando situações maldosas e atingindo o nosso semelhante e automaticamente voltando para nós, porque estávamos aprisionados em corpo, mas em mente estávamos livres, produzindo, como ele fala no ensinamento, nós vamos ler lá mais na frente, em outra carta, nós estávamos aparentes como ovelhas, mas comendo como os cabritos, né? Como os cabritos. E ele traz agora para nós educarmos esta nossa consciência, esse nosso pensamento, convertendo toda retirando todas essas ataduras que nos prenderam nesse miasma, né, professor? E trazer a libertação para os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos atos passarem a ser bons de verdade, nós sermos bons de verdade, né? Então aqui, professor, vai ficar um pouco extenso nosso vídeo, né? Então nós falamos aqui, nós já falamos também das crenças, governam os corpos, né, professor? Aqui nós não falamos, nós podemos falar em outro vídeo, porque nas outras cartas futuras fala bastante sobre as instituições, né, professor? E aí, não faltará oportunidade para a gente falar, porque são muitos assuntos, são assuntos inesgotáveis, né, professor?
E fazendo uma conclusão final aqui, nós vamos falar isso aqui, que ele fala praticamente quase no final da carta 2, ele fala assim: olha, provavelmente vocês perguntarão, por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nós comportamos? O Cristo ele faz essa pergunta por nós perguntando isso, né? Se não há castigo, se Deus não vê as faltas, por que nós deveríamos nos comportar? Porque os nossos pensamentos, a maneira em que nós vivemos, a forma que nós vivemos é o que nós emitimos para o mundo, para as pessoas, para o nosso semelhante, é o que vem de volta para nós. É por isso que nós devemos nos comportar, porque tudo aquilo que nós emitimos, nós atraímos de volta, né, professor? Uhum. E ele pergunta aí, por que, se não é pecado? Porque o medo deles era de pecar e ir para aquele lugar que tanto nos amedrontou por muitos anos, o tal do inferno. Então, se não há pecado, não há castigo de Deus, então por que eu vou preocupar com o meu comportamento? É justamente por isso que você tem que preocupar, porque o que cria os nossos sofrimentos são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso falar e o nosso agir a partir desse pensamento. E ele ainda diz nas cartas assim: se você quer mudar a tua vida, mude os seus pensamentos, mude o seu falar por esses pensamentos, mude o seu comportamento a partir desses pensamentos, e você terá uma nova vida. Então você tem que controlar os seus pensamentos, porque são eles que atraem as mazelas da nossa vida, as doenças, os infortúnios de todos os gêneros, né, em cima de nós. E antes do senhor encerrar aí, professor, só para deixar um conselho que ele mesmo mostra, que quando ele estava voltando do deserto, aqui essa carta ocupa da continuidade da sua autobiografia. Ele vem contando como é que ele, finalmente lá da sua iluminação no deserto, quando ele estava voltando para sua casa, nas vilas e aldeias ali, até chegar em Nazaré. Ele disse o seguinte: quando saí do deserto, pus os pés na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré. Ainda estava exultante, ou seja, estava muito feliz, muito, como é que eu posso dizer? Estava em êxtase. E ele fala, estava exultante e exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Essa é a chave que ele está falando para nos dar. Nós estamos aqui, ainda que nas nossas meditações a gente receba lampejos de entendimento, quando a gente recebe uma resposta sagrada de uma incógnita, professor, e aquilo vem tão gloriosamente esclarecido no seu interior, a tendência nossa é nos distrairmos com essa alegria e nos tornarmos exultantes e exuberantemente felizes. E isso traz para nós um descuido da vigilância que a gente precisa ter constantemente, minuto a minuto que ele fala. E aí a gente pode cair nas frequências anteriores, nas velhas frequências, e a gente conhece isso na hora, porque bate uma tristeza no lugar da alegria que a gente tem. Fugiu a alegria, chega a tristeza. E qual que é a chave? Rapidamente recorra ao Pai, consciência criativa, ao Pai, Mãe Vida, e pede a Ele inspiração e sabedoria para transpor a esse momento. E com isso, caindo e levantando, o Senhor vai cada vez mais se aproximando da consciência divina. Isso é uma aula para cada um de nós, porque isso vai acontecer muito nas nossas vidas.
Mas aí está a chave. Busque sempre o Pai. Sempre que você tiver um problema que pareça insolúvel para você, mas busque o Pai. E leve a Ele o problema, porque Ele é o atendimento de todas as nossas necessidades. E se buscarmos a Ele com fé e sem duvidar, certamente nós receberemos o que pedir. Isso mesmo, professor. E finalizando aqui, amados, na carta 2, quando ele dá ali aquele sermão, e ficou conhecido nas escrituras como o sermão da montanha, né? Então ele fala assim, eu vou ler o último parágrafo que ele fala, de nós termos esta consciência amorosa como o Pai, que nós não devemos retaliar, vingar, buscar vingança das coisas que nos fizeram. Então, assim, seguindo isso que o professor falou, de nós estarmos com a nossa libertos desses sentimentos, desses pensamentos. E quando eles vierem tentar nos tomar, a gente buscar o Pai, Mãe, vida, para nós libertarmos dele. Então, lendo aqui o que ele diz no último parágrafo aqui. Ele diz assim, bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem tenha os insultado. Coloque-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Amém. Então é isso, amados, nós vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Agradeço você pela sua participação. Esperamos que você deixe aí o seu comentário no canal, para a gente aprendermos juntos, compartilharmos juntos desse nosso novo aprendizado, né? Então, nós aguardamos você no próximo vídeo. Obrigado e fiquem com Deus.